Será que uma oração tem efeitos que a gente consegue de fato observar? Hoje, a gente vai mergulhar numa passagem fascinante de um texto que descreve um fenômeno luminoso e o impacto surpreendente que ele teve, revelando que seria a mecânica por trás do poder da prece. E a história já começa com tudo, com essa imagem poderosa. Percebe? Não é uma luz qualquer que iluminou o lugar. Ela inundou. Essa palavra já transporta a gente para um cenário onde algo muito fora do comum está prestes a acontecer. Tá, mas que luz era essa, afinal? O texto descreve como uma claridade serena, doce, sabe? Totalmente diferente de qualquer luz artificial que a gente conheça. É para a gente imaginar não só uma iluminação, mas quase uma presença, algo com uma qualidade etérea, quase como se tivesse vida própria. E o mais fascinante é que essa luz não era uma coisa parada, estática, não. Ela tinha um processo, quase um passo a passo. Primeiro ela surge do grupo que estava orando, depois, de um jeito bem misterioso, ela começa a se multiplicar no ar, sozinha, e por fim, com um alvo muito claro, ela vai e penetra nos corpos que estavam ali imóveis, como se buscasse algo lá dentro. Isso sugere que o fenômeno tinha uma espécie de inteligência. A luz não se espalhou por aí de qualquer jeito. Pelo contrário, ela se concentrou especificamente na testa daquelas figuras, como se fosse guiada, sabendo exatamente onde a energia dela era mais necessária. Até aqui, a gente viu a luz, mas qual foi o efeito dela? É agora que a história dá uma virada impressionante. A gente sai da descrição de um fenômeno para testemunhar o despertar daquilo que parecia estar sem vida. A transformação foi assim, instantânea e dramática. O silêncio que parecia de um necrotério foi quebrado por gemidos de angústia. Corpos que antes estavam rígidos feito pedra começaram a se mexer. Era como se um peladelo muito profundo estivesse acabando de repente, e a vida, de forma abrupta, estivesse voltando. Mas olha que coisa, o ponto alto desse despertar todo não foi de alegria ou de alívio, foi de pavor. De todos ali, só 2 conseguiram ficar de pé, e a primeira reação deles não foi de gratidão, mas de fugir. Correram como cadáveres ambulantes, totalmente perdidos. O que será que isso diz sobre a experiência que eles tiveram, né? Bom, um evento desses levanta a pergunta que não quer calar. O que causou tudo isso? É aí que o texto começa a explicar o fenômeno, revelando o conceito central por trás de tudo: o poder da oração. E aqui vem a chave. O instrutor da história, Aniceto, dá uma definição de oração que muda a perspectiva. Ele diz que a oração é o mais poderoso influxo magnético, ou seja, uma força real, tangível, que cria uma comunhão direta, uma ponte entre o Criador e a criatura. O texto explica que a oração é como um telefone. Ela sempre vai se conectar com algo. A grande questão é para qual número a gente está ligando. A intenção por trás da prece é que define o destino da chamada. Uma oração para o bem se conecta para cima, com planos superiores. Já uma intenção ruim, bom, ela também se conecta, mas com forças correspondentes. Ok, então se a oração é essa força toda, como é que ela funciona na prática? Como essa ajuda realmente flui? Essa parte do texto detalha exatamente isso, a mecânica da conexão, explicando como a ajuda é transmitida e depois distribuída. O processo é fascinante. Funciona assim: uma energia, ou elementos força, vem de cima para a pessoa que está orando. Essa energia primeiro vitaliza a pessoa por dentro. Daí, essa pessoa vira um canal e exterioriza essa força. Só que agora ela vem colorida pelo magnetismo pessoal de cada um. E o pulo do gato é o seguinte: a fonte da ajuda é a mesma para todo mundo, mas a quantidade e a qualidade do que é distribuído depende da capacidade de cada um. E essa citação resume a ideia perfeitamente. A ajuda divina não costuma cair do céu do nada. Ela flui através de intermediários, através de pessoas que, com sua própria busca e intenção, se tornaram pontes para essa energia. Só que isso tudo nos leva a uma questão. Peraí, se a oração foi tão poderosa, por que nem todo mundo foi ajudado da mesma forma? A resposta, segundo o texto, está no que é chamado de lei do merecimento, ou, para ser mais exato, na receptividade de cada um. E para entender isso, vamos olhar para os números. Eles são bem diretos. Primeiro, a dimensão do problema. No local, havia quase 2.000 espíritos adormecidos. 1980. Agora, desse universo de quase 2.000, só 400, o que dá uns 20%, foram considerados receptivos o suficiente para receber uma ajuda mais especializada. Isso já mostra que a grande maioria não estava em condições de ser ajudada de forma mais profunda. E número final? Bom,
O número final é um choque de realidade. De quase 2.000, apenas 2. 2 conseguiram se levantar. E mesmo eles estavam num estado de profunda perturbação. Isso demonstra uma lição fundamental. A ajuda pode ser oferecida, mas a eficácia dela depende inteiramente da capacidade de quem a recebe. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? Como aplicar esse aprendizado? O texto conclui com uma analogia simples, mas muito poderosa, que resume tudo: a lição do lavrador. E aqui está a metáfora final de Aniceto. Nosso papel é como o do agricultor. Podemos e devemos espalhar as sementes do bem, da ajuda, da boa intenção. No entanto, o resultado, a germinação, o crescimento, isso não nos pertence. Esse processo obedece a leis maiores que estão além do nosso controle. E assim, essa análise nos deixa com uma reflexão final. A lição do lavrador nos convida a focar naquilo que podemos controlar, nossas próprias ações e intenções. A semear o bem sem a ansiedade de querer controlar os resultados. Então a pergunta que fica no ar é: que sementes estamos plantando hoje, confiando que o crescimento virá no tempo certo?